Eu sou a Lid. Eu sou a Edilane. E esse é o Berg no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Leão Rosário. Essa peça é inspirada em Shakespeare, em Rei Lear. A peça fala sobre a história de um rei que ele está se aposentando do seu reinado. Então ele vai dividir suas riquezas para suas 3 filhas. E a peça se dá de uma forma muito simples, na verdade. Ele chega nessas filhas e pergunta para elas como cada uma delas poderia demonstrar o seu amor pelo seu pai. Então, quanto você me ama, minha filha, que isso vai determinar a quantidade de terras que você vai dar. Cada uma vai falando, fazendo sua ode ao amor que sente pelo pai, até que a terceira fala: eu te amo justo, não te amo nem mais nem pouco, eu te amo o quanto eu devo. E ele fica chateadíssimo, tipo assim: fi, como assim? Como você ousa falar que só me ama isso? O justo não é o suficiente. E aí, a partir daí, ele deserda essa terceira filha. Após deserdar sua terceira filha, o rei explica como vai se dar a divisão do reino entre as 2 outras que sobraram. Então, metade vai para uma, metade vai para outra, e ele ia morar um mês com uma, intercalando o mês com a outra, até o fim de sua vida. A única exigência que ele teve ao conceder a herança às 2 filhas foi que ele mantivesse seu exército com ele, um número de 100 pessoas, e que ele tivesse as mesmas honras de rei até o fim de sua vida. Gente, uma coisa que é impactante demais nessa peça é o figurino. Que figurino incrível! Foi feito pelo Jorge dos Santos e a Estela Guimarães. Gente, a Estela Guimarães é a responsável pelos bordados. No figurino do rei tem os bordados com o nome de diversas personalidades negras. Dentre os nomes que a gente conseguiu ler, tinha Glória Maria, Aleijadinho, Bob Marley, Otelo, Milton Nascimento, entre outros. O figurino representa muito poder e riqueza. Apesar dos 4 personagens que a gente descreveu aqui, apenas o Adir Assunção nos é apresentado, que é o rei. E ele está comemorando 50 anos de carreira com essa peça. A atuação da Adir é a coisa mais fofa do mundo. Eu só posso descrever assim, fofo, porque ele é o tempo todo um senhorzinho que de repente ele entra num conflito que ele não entendeu como que ele foi parar ali. E aí toda essa confusão e toda essa dor nos é mostrada através do olhar do Adir, que o tempo todo a gente esquece que é um ator ali e coloca realmente o personagem, a gente só consegue ver o personagem. Tanto que depois da peça a gente foi ver o Adir, um homem altivo, todo ativo mesmo, e ele me parecia um senhorzinho, um rei que estava ali definhando diante das 2 filhas. E como é mostrado os outros personagens? Os outros personagens são apresentados de forma de cenário. Eles são apresentados como manequins. Então esses manequins, cada um é um personagem, eles têm simbolismos através do figurino. Então uma filha tem um lenço específico, então a outra filha, que é o outro manequim, tem um colar. Então dessa forma eles vão caracterizando as filhas. E como elas falam? Porque elas falam através do efeito sonoro e o áudio falando para conversar com ele. Na última sessão de gravação das vozes, retribuo cumprindo meu dever de obedecer-te, honrar-te e amar-te. Vão dialogar comigo no espetáculo Leão Rosário. O seu nome, linda fidalga. O elenco todo estava aqui reunido. A sombra de Rosário. Para que o senhor precisa de mais? E a gente celebrando a criação. Nem todos os obás de Xangô. E vem muita importância da iluminação. Porque como a gente está falando de manequins, a gente consegue identificar, igual a gente falou do figurino, mas a gente não sabe quem é que está falando. Se é a que está usando o colar ou a que está usando o lenço. Então a iluminação, ela demonstra exatamente assim. Fala, agora é fulana de tal que está falando. Sendo assim, é primordial a iluminação nessa peça. Eu achei esse recurso bastante inteligente, porque em teoria seria um monólogo. Só ele falando, mas aí dá-se um monte de diálogos durante a peça. E a gente vê o tempo todo de forma muito lúdica essas outras personagens complementando a atuação do ator. Além desses personagens, tem outros personagens que surgem e todos eles são feitos através de objetos. A iluminação e a sonoplastia são personagens nessa peça. Além de ter essa parte de áudio, que são as vozes dos personagens, tem a trilha sonora mesmo da peça, que é a coisa mais rica e primorosa que você vai ouvir.
porque são pessoas, hora ou outra, uma das filhas cantam, mas não só isso. Existe uma trilha sonora inteira que foi aplicada de forma orgânica nessa peça. E apesar, como a gente disse, que a peça é inspirada em Rei Lear, essa peça traz muito da matriz africana. Então, o tempo todo a gente vê muito essa sonoplastia, ela é uma sonoplastia que nos remete ao continente africano, trazendo toda essa ancestralidade africana. A peça ela traz uma reflexão sobre a importância dos mais velhos, também traz um questionamento sobre o limite da sanidade. Muitas vezes na peça a gente fica se colocando na posição de filhos atuais, do tipo, meu Deus, eu jamais faria isso com meu pai. Como assim? Ele era importante, ele era um rei e de repente ele virou assim uma pessoa que está praticamente pedindo asilo, pedindo abrigo, né? Muito do que a gente vê o que acontece no natural. As pessoas vão envelhecendo e a gente esquece que não só elas foram importantes, como elas continuam importantes. A gente não pode, e a gente costuma fazer, a gente não pode basear as pessoas na utilidade que ela tem. Essa pessoa não é mais útil para a sociedade, então ela não é mais importante para mim. Não, de forma alguma. Ela trabalhou a vida inteira para ser importante, então ela deve continuar sendo importante. E eu acho essa a maior reflexão da peça. O Adir, no decorrer de toda a sua carreira, ele já atuou tanto como na parte da atuação, como na parte da direção. Mas dessa vez, ele resolveu convidar o Eduardo Moreira, que ele é um dos atores da Companhia Galpão, para dirigir essa peça. A Companhia Galpão, a gente já falou sobre ela esse ano, aliás, recentemente. A gente vai deixar o card aqui para vocês assistirem o vídeo que a gente falou sobre essa peça. Essa peça ela está sendo apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil, no São Paulo, que fica bem na região central de São Paulo. Uma coisa muito importante que você precisa saber sobre esse teatro em específico, toda vez que você for no Centro Cultural Banco do Brasil, você tem meio de transporte gratuito. Então você não precisa se preocupar. Vai terminar tarde, tenho medo de andar no centro da cidade. Não. Vá assistir porque eles garantem o transporte para você até a Estação da República, que aí você fica super fácil acesso para qualquer lugar de São Paulo. E além disso, o CCBB é a coisa mais linda, o espaço mais bonito que você pode ver de forma gratuita. Ele não é só a parte do teatro, tem também a parte de exposição. E você consegue ir a esse local e antes de começar a peça, dar uma prestigiada. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, tudo @alberg72. E como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau!